Eu acho que esses 2 dias foram, assim, um processo muito rico, né, de troca de experiências, de uma diversidade de experiências, né, que me leva a fazer algumas observações. Um pouco que a cartografia ou a técnica, daí, não sei se eu estou usando os termos corretos, né, de cartógrafo, mas a técnica de cartografar, ela é uma técnica, né? Como toda técnica tem suas limitações. Então é importante a gente ter claro isso, porque se nenhuma pesquisa tem a capacidade de conseguir retratar a complexidade toda de uma realidade, não é uma técnica que vai conseguir isso também, né? Então ela tem um limite para retratar aquela realidade. Então é importante a gente reconhecer que tem um limite, né? E esse limite, ele vai ser dado a partir do olhar, do ponto de vista daquele que está produzindo essa técnica ou essa cartografia. Se ela tem um limite, ela precisa, para alguns processos, aí um pouco eu quis colocar isso, quando falei dos grupos sociais urbanos, ela precisa de outros tipos de registro, né, que ajudem a relativizar esse limite também, já que ela é um instrumento que está sendo utilizado muito mais pelos grupos, né, já que está falando de participação, está falando de cartografia social, tem sido apropriada pelos grupos na afirmação de identidades e de lutas. Então, ela precisa ser agregada de outros instrumentos e técnicas e procedimentos que possam relativizar um pouco esse limite da própria cartografia. Né? Por outro lado, eu assim, tenho surpreendido no projeto, isso não foi premeditado nem pensado inicialmente. Quando a gente iniciou o processo, a gente não tinha ideia da dimensão e das possibilidades que esse processo da produção da cartografia social traria, tanto para outros movimentos, quanto para quebrar essa distância que existe entre a academia e a sociedade civil. Então, nós não tínhamos ideia disso. Isso tem se revelado como um procedimento muito, eu diria, positivo nesse sentido. Sabe? Aproxima muito a academia. E o exercício que a gente vem fazendo também tem ajudado a dizer e a provar e comprovar e ratificar o tempo todo que alguns procedimentos técnicos tradicionalmente usados por técnicos que estão ou nas instituições administrativas, governamentais ou não governamentais, ou estão na academia, eles podem ser muito bem apropriados e usados por populações tradicionais, né, por grupos sociais urbanos, por crianças, por adolescentes, por idosos. Então isso relativiza também, eu acho que aproxima a ciência, a produção do conhecimento científico muito mais da realidade e também da sociedade. Então, eu acho que essa produção, esse gama, e eu acabo reafirmando esse meu pensamento depois desses 2 dias, que as experiências todas têm possibilitado isso, retrataram isso. Né? Essa é uma aproximação do saber científico ao saber mais tradicional, ou aquilo que a ciência chama de senso comum, ou estigmatiza como senso comum. Né? Então, acho que a cartografia ela tem demonstrado essa possibilidade. Não é a única. Né? Nós não podemos também deusar e idolatrar o processo de produção de cartografias, de mapas. Não é a única, mas é uma que tem. Porque o mapa, de alguma forma, ele é muito atraente, não é atraente? Você chega numa cidade que você não conhece, você procura lá o quê? Um mapa, para você se localizar. Então, ele é atraente. Então, ele é uma técnica que atrai, então, é legal você produzir, é legal você colorir, é legal. Então, ele é atraente. Como ele tem um poder de sedução grande, né, ele pode servir para muitas coisas e para muitos. E aí eu queria cumprir dizendo assim, se na nossa discussão é para quem é o mapa, de quem é o mapa, o que faz o mapa, eu aprendi hoje 2 coisas muito importantes com a fala do Júlio.
Makushi aqui, sabe? Ele falou 3 frases que eu anotei e vou levar para essa vida. Desculpe. Primeiro ele disse assim: no meu povo, o escrito é a sabedoria das pessoas. Né? Depois ele disse: nós não chamamos de mapa, chamamos de sabedoria. Depois ele disse: ó, de quem é o mapa não interessa. Interessa é a razão pela qual você está fazendo o mapa. Então, os grupos têm uma razão para fazer suas cartografias. Cada um tem uma razão, seja social, seja institucional, seja uma cartografia a partir das entidades financeiras, das grandes potências, das grandes indústrias, dos grandes projetos, das grandes empresas. Cada um tem uma razão para fazer os seus mapas. E eu acho que eu fico super feliz de estar numa experiência e que estou, digamos assim, do lado que eu acho que é mais certo, sabe, Tânia? Do lado que eu acho que é mais certo. Estar na produção e na ajuda da razão para fazer esses mapas. Muito obrigada.